Considere uma população de 50 joaninhas, composta de indivíduos com 3 fenótipos distintos: as joaninhas vermelhas, as joaninhas pretas e as joaninhas pintadas. Como podemos caracterizar a variação fenotípica e genotípica nessa população? Para isso, usaremos a dinâmica dos alfinetes, de acordo com a proposta apresentada na revista Genética na Escola, em 2008. Apresentação do material. Para realizar a dinâmica, será necessário um conjunto de 100 alfinetes, de 2 cores, uma caixa para guardar os alfinetes e um suporte de isopor. Suponha que essa espécie de joaninha, diploide, tenha sua coloração determinada por uma herança monogênica, com 2 alelos e interação de codominância. Os alfinetes vermelhos representam o alelo que codifica a cor vermelha, e os alfinetes pretos representam o alelo que codifica a cor preta. A joaninha de cor vermelha é representada por 2 alfinetes vermelhos que simbolizam o genótipo homozigoto VV. A joaninha de cor preta é representada por 2 alfinetes pretos que simbolizam o genótipo homozigoto PP. A joaninha pintada é representada por um alfinete vermelho e um preto, que simbolizam o genótipo heterozigoto VP. Fazendo a dinâmica. Balance a caixa para misturar os alfinetes. Retire-os da caixa 2 a 2 sem olhar e fixe os pares no isopor até não restarem mais alfinetes na caixa. É importante que esse processo seja totalmente aleatório. Temos agora a representação da população de joaninhas composta de 50 indivíduos e seus respectivos genótipos. Denominaremos essa população de geração 1. Como determinar as frequências genotípicas e fenotípicas nessa população? Os alelos nessa característica apresentam interação de codominância. Assim, há relação direta entre genótipo e fenótipo. Primeiramente, conte qual o número de indivíduos de cada genótipo nessa população. Para facilitar sua análise, organize os dados em uma tabela. A geração 1 é composta de 17 joaninhas vermelhas, 26 joaninhas pintadas e 7 joaninhas pretas. A frequência do genótipo VV é de 34%, pois temos 17 joaninhas com genótipo VV e um total de 50. A frequência do genótipo VP é de 52%, pois temos 26 joaninhas com genótipo VP e um total de 50. E a frequência do genótipo PP é de 14%, pois temos 7 joaninhas com genótipo PP e um total de 50. Como há uma interação de codominância entre os alelos preto e vermelho, a frequência fenotípica será igual à frequência genotípica. E como determinar as frequências alélicas nessa população? Para o cálculo da frequência do alelo V nessa geração 1, devemos considerar que há 17 joaninhas do genótipo VV, logo 34 alelos V, somados aos 26 alelos V dos indivíduos heterozigotos. Para obter a frequência alélica, é só dividir o número de alelos V pelo total de alelos da população, que é 100. Logo, a frequência do alelo V nessa população é de 60%. Com o mesmo raciocínio, o cálculo da frequência do alelo P é de 40%. A variação genotípica, fenotípica e alélica da cor das joaninhas na geração 1 foi caracterizada. Como determinar as frequências genotípicas, fenotípicas e alélicas nas próximas gerações? A simulação pressupõe que cada indivíduo da população produzirá gametas e irá se reproduzir em igual probabilidade. Esse fenômeno é representado pela volta dos alfinetes da caixa, que representa o conjunto de alelos da população. O que ocorreu com as frequências genotípicas, fenotípicas e alélicas ao longo das 3 gerações? Perceba que as frequências alélicas não se alteram com o resultado da reprodução. Além disso, há uma variação não significativa nas frequências genotípicas e fenotípicas. Por que isso ocorre? Esse fenômeno é observado pois não há entrada nem saída de indivíduos da população, todos os fenótipos têm igual chance de reprodução, não há surgimento de novos alelos e os acasalamentos são ao acaso. A genética de populações estuda a dinâmica da variação genética ao longo das gerações. Como visto no exemplo, para um locus autossômico com 2 alelos codominantes
e na ausência de fatores evolutivos, as frequências alélicas não se modificam e as frequências genotípicas estabilizam-se após a reprodução. Esse é o princípio do equilíbrio de Hardy-Weinberg. A mutação, a migração, a deriva genética e a seleção natural podem alterar as frequências alélicas e genotípicas ao longo das gerações. Esses fenômenos e seus efeitos também podem ser simulados por meio desta atividade, conforme descrito nessa publicação da revista Genética na Escola, de 2008.